Pessoal, uma aplicação muito específica para quando a gente está falando de permutação com repetição é o problema dos caminhos. Isso aqui já caiu no Enem. Na verdade, sim, cada estratégia que a gente está vendo aqui é uma estratégia possível de cair no Enem, porque ou já apareceu ou é um espaço aberto que o Enem deixa ali para a gente como possibilidade. Bruno, que problema é esse? Ele é bem simples. Eu tenho aqui uma espécie de uma estrada, né, um conjunto de ruas paralelas e perpendiculares, onde os meus objetos eles só podem andar nas ruas, então eles só vão poder andar, por exemplo, nesses sentidos assim. Eu não vou poder, por exemplo, ter uma situação dessa, andando aqui na diagonal, pelo menos não para esse tipo de problema. Já caiu uma questão assim, mas quando cai, ele escreve, né, esses caminhos, ele deixa isso claro pra gente. Vamos primeiro pensar nesses daqui, tá? E, além disso, em problemas como esse, eu quero sempre um caminho de tamanho mínimo. Como assim, Bruno? Eu não vou poder fazer isso aqui, por exemplo, ir para a direita, do nada vir para a esquerda. Isso aqui deixa de ser um caminho de tamanho mínimo, porque eu estou retornando, vou andar mais, né? Então eu sempre tenho que andar, nesse caso aqui, se eu quero sair do A e chegar no B, eu sempre tenho que andar para a direita e para cima. Eu nunca vou poder fazer para a esquerda e para baixo, beleza? O que eu quero contar é de quantas possibilidades eu consigo fazer isso. Sair do A, chegar no B, seguindo sempre essa estratégia de um caminho de menor comprimento possível. Eles costumam muito usar esse termo, né? Caminho de menor comprimento possível. Ou ele vai descrever, desde que caminhemos sempre para a direita ou para cima. Bruno, como é que você vai fazer essa parada? Cara, parece bobeira, mas eu vou fazer criando um exemplo. Eu vou começar essa questão criando um exemplo, para você ver como aquela nossa base não é de bobeira. Como eu falei, cara, isso aqui vai funcionar para as questões mais complexas. E vai, tá? Então, cria um exemplo. Cria um caminho aqui para você, ó. Vem aqui, cara, se divirta na questão. Faça desse momento aí um momento menos pesado. Então, eu tô criando aqui um exemplo, criei um exemplo. Ah, Bruno, você tá brincando? Óbvio que eu tô brincando, tu quer ganhar tempo lá. Mas durante o estudo você pode fazer isso. Nesse exemplo que eu criei, eu tive setinhas. Bruno, mas você tava falando de anagramas, são letras. Show de bola. Mas aí pensa comigo. Cada setinha para a direita, será que a gente não pode dar a letra D para ela? Cada setinha para cima, será que eu não posso dar a letra C para ela? Se eu faço isso, como se eu estivesse escrevendo um comando para um robô, o que esse meu robô fez aqui? Ele foi para a direita, depois ele foi para cima, depois foi para cima de novo. Depois foi para a direita, para a direita, para a direita, para cima, para a direita. Caraca, Bruno, ele fez esse caminho. E repara que qualquer outro caminho que ele faça, ele sempre vai ter a mesma quantidade de letras, que são quantas aqui pra gente? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São sempre 9 letras e necessariamente 1, 2, 3, 4 letras 6 e 5 letras D. Obviamente, para esse exemplo, para essa questão. Uma outra questão de um outro vestibular, obviamente isso vai mudar, tá, família? Mas aqui para essa questão sempre vai ser assim. Por quê? Porque eu tenho que sair desse meu patamar mais baixo para alcançar esse patamar mais alto. Para isso, eu tenho que subir 4 vezes. Não importa a ordem, mas tem que subir 4 vezes. E eu também tenho que sair desse meu patamar da esquerda para o patamar mais da direita. Então eu tenho que ir 1, 2, 3, 4, 5 vezes para a direita. Então não importa o caminho que eu faça, cara. Se eu criar um aqui agora, direita, 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 C, 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 direita, C. Então eu tenho aqui, ó, 5 letras D e 4 letras C. Vamos lá, vou fazer esse caminho com você, ó. Direita, 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 direita. Depois eu subo 3 vezes. 1, 2, 3. Depois eu vou para a direita de novo. Depois eu subo. Cheguei no meu D. Então, qualquer palavra que eu tenha 5 letras D e 4 letras C, eu vou conseguir fazer esse caminho. O que você vai fazer então? Você vai contar todos os anagramas. Eu consigo formar com as letras dessa palavra. Bruno, anagrama de novo? Graças a Deus, pô. Ferramenta boa a gente tem que usar toda hora. Quantas letras eu tenho? 9. E aqui você vai dividir pelas repetições. São 5 letras D e 4 letras C. Acabou. Vai fazer essa continha. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Cancela o que dá para cancelar. E aqui tem bastante coisa para cancelar. Ó, repara comigo, 4 vezes 2 vai dar quanto? 8. Eu posso cancelar, por exemplo, esse 9 com esse 3, que vai dar 3. E multiplica aquilo que sobrou. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 6, 126 possibilidades. É o que a gente tem aqui nessa questão. Show? Cara, questãozinha como essa vai sempre fazer essa mesma parada, tá? Sem inventar moda. No fundo, você só precisa contar quantas vezes eu tenho que andar para a direita e quantas vezes você tem que andar para cima. Vamos partir para a próxima. Eu gosto de jogar restrição também, né? Porque assim, meu aluno, ele assiste um exemplinho, eu já considero que você está preparado para bastante coisa. 2. De quantas formas eu posso sair do A? Mesmo esquema de antes. Chegar no B, só que agora eu joguei uma restrição forte para você. E essa restrição é forte mesmo. Eu quero passar por C. Quando você faz isso, eu quero que você entenda que você dividiu o seu problema em 2 etapas. Que etapas são essas?
Imagina comigo o seguinte, você vai sair da sua casa, vai para casa da sua namorada, mas antes você tem que ir na padaria. Você concorda comigo que você tem 2 trajetos? Sua casa até a padaria é um trajeto, e depois você vai fazer da padaria até a casa da sua namorada. Então, esses 2 trajetos são o que estão acontecendo aqui dentro, e eu vou separar isso. Eu estou saindo do ponto A e eu estou indo para o ponto C, e depois, que é um E, né? Não é um ou, é um E, é uma consequência. Estou fazendo isso em sequência. Eu vou sair do ponto C e vou chegar no ponto B. Vamos contar isso? Então vamos criar um exemplo. Vou criar o exemplo mais simples do mundo. Qual é o exemplo mais simples do mundo? 3 setinhas para a direita e depois, vou fazer o máximo possível para cima. Cheguei no C, Bruno. Quando você faz essa parada, aqui eu só vou trocar setinha para a direita, vou botar aqui, L, leste. Setinha para cima, vou botar N, norte. Por que você fez isso, Bruno? Porque já tem a letra C e eu não quero que você se confunda, tá? Mas não vai mudar em nada. Esse exemplo que eu criei, por exemplo, eu fiz leste, 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 norte, norte, norte. Então, qual é o número de possibilidades que eu tenho para sair do A e chegar no C? Eu botei aqui pra gente 6 fatorial, já que são 6 letras, divididos por 3 fatorial e 3 fatorial. Depois a gente faz essa conta. E, então, vezes, então é a primeira escolha vezes a segunda escolha. São etapas. Eu sempre vou multiplicar o número de possibilidades de cada etapa, e quando o conectivo for eu multiplico. Do C para o B, 2 possibilidades para a direita e uma para cima. Então, nesse exemplo que eu criei, eu tenho leste, leste, norte. Então, aqui, que é um caso separado, eu vou ter 3 fatorial sobre 2 fatorial, que é a única repetição que eu tenho. Posso simplificar algumas coisas, como, por exemplo, posso simplificar esse 3 fatorial com esse 3, porque é uma multiplicação. E esse 6 fatorial eu vou abrir para poder cancelar com esse 3 fatorial aqui de baixo. E o 2 fatorial eu vou deixar o próprio 2, né, que é uma continha bem tranquila. Cancela, cancela. Também posso cancelar esse 4 com esse 2, vai dar 2. Fazendo com 2 vezes 5, 10, 10 vezes 6, 60. Então existem 60 caminhos que me fazem sair do A e para o B, mas necessariamente eu estou passando no C, porque eu fiz dele uma etapa. Eu não pensei assim, como é que eu posso passar no C? Não, eu vou me obrigar a passar no C. Então eu dividi o problema em vou do A até o C e depois eu vou do C até o B. Beleza? E aí eu tenho uma terceira pergunta, que a terceira pergunta é mágica. Que, obviamente, um problema que quer fazer algo mais complexo, ele vai fazer essa pergunta para você, e só essa. De quantas formas podemos sair do ponto A e chegar no ponto B, sem passar por C? E aqui vai a nossa malícia. Como é que eu não vou passar por C, Bruno? É muito complexo pensar nisso, porque eu posso passar por aqui, posso passar por aqui, eu tenho muitas possibilidades, eu concordo contigo, são muitas possibilidades. Só que aí a gente vai pensar na seguinte malícia. Se eu conheço todos os caminhos possíveis, e eu conheço aqueles em que eu necessariamente eu passo por C, imagina que você está andando na rua, você fala assim, irmão, se eu entrar aqui à direita, eu vou passar onde eu não quero. Então o que você faz? Você não entra à direita. Se eu entrar mais ali na frente à esquerda, eu vou entrar no lugar que eu não quero. Então você não vai fazer aquilo. Então o que você faz? Você conhece todos os caminhos e conhece aqueles que você não quer. Então o que sobra você pode usar, meu parceiro. É o que a gente vai fazer. Eu conheço todos os caminhos, a quantidade, né? Menos. Conheço todos aqueles que eu passo por C. Se eu subtrair um pelo outro, tudo o que sobra, necessariamente eu não vou passar pelo C. Faz sentido? Então imagina, eu tenho 10 caminhos. Desses 10 caminhos, 2 certamente eu vou passar pelo C. Nada mais do que isso. Você concorda que esses outros 8 que sobraram eu não estou passando pelo C? Então essa é a nossa estratégia. Só que eu já fiz essas contas. Quantos caminhos ao todo eu consigo formar? 126. Então existem 126 caminhos ao todo. Menos, quantos são os caminhos em que eu passo pelo C? 60 caminhos. Então aqui nessa questão, 126 menos 60, 66 caminhos, são aqueles onde necessariamente eu nunca vou passar pelo C. Eu vou sair do A, eu vou chegar no B, mas eu não vou passar pelo C, porque eu utilizei essa estratégia aqui. Beleza? Uma estratégia interpretativa, e essa estratégia a gente vai destrinchar mais à frente, que é excluir a possibilidade que eu quero quando ela contém muitos casos. Belezinha?